o corpo fala. E aqui você aprende a ouvir. Pegue seu café e vem com a gente. Respira com a gente, porque o episódio de hoje é esse combo que todo mundo sente. Fim de ano, Natal, correria e estresse. Dezembro chega e parece que a vida aperta, né? É meta no trabalho, correria, comparação, eventos, expectativas. E hoje nós três, Jennifer, Daiane e Wandra, vamos conversar com vocês em relação a como o estresse afeta a nossa saúde. Falando de músculo, cérebro, hormônios e saúde íntima. Tudo de um jeito claro, leve, como um café entre amigas. Então senta aqui com a gente e vem. Quando a gente fala dessa sensação de estar acelerada, de não desligar, não é psicológico. Tem toda uma fisiologia por trás. E a Wandra, que é da Neuro, vai falar um pouquinho pra gente. Antes de tudo, estresse não é frescura. É um mecanismo real, biológico, e eu vou mostrar exatamente o que acontece no nosso cérebro relacionado a ele. Vamos começar com a amígdala. É uma estrutura na base do nosso cérebro responsável pelo controle das emoções. Ela identifica no ambiente alguma situação de risco, preocupação, tensão e manda um sinal, como apertar um botão de emergência, para o hipotálamo. O que seria o hipotálamo? É uma região do nosso cérebro responsável pelo equilíbrio corporal. A gente chama de homeostase. Então, através da sua comunicação direta com o sistema nervoso autônomo e também com a sua produção de hormônios, ele vai controlar e modular sinais vitais, como pressão arterial, batimento e funções vitais também, como a temperatura, o sono, emoção, comportamento sexual e o estresse. E a partir daí começa uma cascata hormonal. O hipotálamo libera um hormônio chamado de CRH, que é o hormônio liberador de corticotropina. E ele vai estimular a hipófise, uma glândula bem pequena em tamanho, mas imensamente importante para o nosso corpo. Ela é do tamanho de uma ervilha e ela funciona como uma reguladora, muitos chamam até de glândula mestre. Então ela regula outros hormônios, como por exemplo os adrenais, a tireoide e hormônios também relacionados a funções vitais também, como crescimento, como a reprodução, como a lactação, funções sexuais. E ela vai liberar o ACTH, que é o hormônio adrenocorticotrófico, que vai viajar até as nossas adrenais, glândulas situadas acima de cada rim, também muito importante, responsável por liberar o cortisol. Esse nome eu acredito que todos conhecem, é o clássico hormônio do estresse. E aqui aprendemos o eixo hipotálamo, hipófise, adrenal, eixo HPA. Ou seja, o cortisol é importante, afinal ele prepara o nosso corpo para situações de risco, para ação, ele só quer nos ajudar. Mas aí me perguntam, mas então por que o estresse é chato? Ninguém gosta, né? Porque o problema está onde? Quando essa cascata, ela fica sendo ativada o tempo todo, como no estresse crônico. Dessa forma, o corpo vive em alerta, prejudicando o sono, a memória, o humor, a libido e até os hormônios. E dando continuidade com tudo que a Wandra trouxe para nós hoje, o corpo ele tem uma resposta sobre o estresse. E quando esse estresse é crônico, essa resposta ela é intensificada. E o mesmo acontece com a musculatura íntima. Então, diante de uma situação de perigo, ou estresse, ou de ação, a nossa musculatura íntima, assim como a musculatura da pelve, acaba contraindo. Agora imagina o estresse crônico todos os dias ou uma cascata de eventos. Isso tende a gerar uma contração prolongada dessa musculatura íntima e com isso muitas disfunções podem, acontecer. E na saúde da mulher a gente traz a questão da sexualidade, que é muito comum a gente encontrar mulheres hoje em dia com dor na relação. E isso na minha prática clínica tem sido cada vez mais comum. E a gente traz muito essa relação da forma que a gente vive, hoje em dia. Então, em pleno 2025, hoje em dia, as pessoas são mais ansiosas, tem um estresse aí mais crônico, prolongado, Até por isso que a gente optou em trazer esse tema agora, pro final de ano. E nas disfunções do assoalho pélvico, a gente tem o tratamento da fisioterapia pélvica, que é uma especialidade da nossa área, para tratar essas disfunções.
Mas antes a gente sempre acaba pensando em o que a gente pode mudar, né, no dia a dia dessa paciente. Então, falando um pouco do manejo do estresse, a Dai vai trazer um pouquinho pra gente. Só compartilhando uma questão pessoal. Recentemente eu tive um vasoespasmo cerebral reversível, que tudo indica que foi por estresse. Sou uma pessoa que faço muita atividade física, tem muita recomendação sobre, né? A literatura traz dados muito fortes da evidência do exercício físico no manejo do estresse. Porém, uma coisa que eu negligenciava era o sono. E aí a André vai falar um pouquinho depois já. Sobre isso. Mas, de uma forma geral, é lógico que as pessoas estão muito habituadas, que o exercício melhora. Só que eu queria trazer que nesse final de ano, muitas pessoas às vezes falam, no ano que vem eu começo. Com a ideia de que eu preciso estar na academia, eu preciso ter performance. E quando a gente fala de se movimentar, é coisa simples, né? É meio clichê, mas é o básico que funciona. Você pode começar agora. Exato. Na sua casa. E fui dar uma estudada pra gente discutir sobre isso um pouco, e eu vi que o exercício simples, por exemplo, a caminhada de 5 a 10 minutos já é o suficiente para diminuir esse nível de tensão, esse estresse que a gente vive. O treino de força, ele também é muito recomendado, mas vamos pensar que a pessoa não consegue agora, na correria de final de ano, se matricular numa academia. Exercícios simples que você pode fazer na sua casa, como um semi-agachamento, sentar e levantar do sofá cerca de 10 vezes. Você preferir o uso de escadas a elevador, quando não são tantos andares, pode ser uma forma de você estimular tanto a parte muscular como o sistema cardiovascular, a memória principalmente, né? E coisas simples que a gente consegue ter uma redução absurda do estresse e uma melhor qualidade de vida, pensando de começar o ano que vem já com muita saúde. E falando do sono, você falou que negligenciava, né, Dai, o sono, e a Wandra ia falar pra gente um pouco qual é a importância do sono na redução do estresse. O que você pensa, o que você trouxe pra gente hoje? Vou tentar resumir 2 pontos principais. Então, o sono, ele é regulado principalmente por 2 sistemas que trabalham juntos. Um deles é a pressão do sono. Ele é controlado pelo cansaço acumulado durante o dia, pela adenosina, inclusive. Então, quanto mais tempo a gente passa acordado, mais adenosina a gente vai acumulando. Mais sono sentimos durante a noite. Inclusive, o café pode interferir, né, mascarar essa percepção do sono pelo bloqueio dos receptores de adenosina. E os cochilos longos também durante o dia pode reduzir essa pressão e interferir na qualidade do seu sono. E o segundo sistema é o nosso relógio biológico interno, 24 horas, o nosso, ritmo circadiano. Ele é controlado por uma estrutura do nosso cérebro no núcleo supraquiasmático. E ele é extremamente sensível à luz. Então, a luz do sol, o dia, faz com que a gente libere o cortisol, se sinta energizado, e acorde. E a escuridão, pelo contrário, vai estimular a gente ter esse sono, esse relaxamento, através inclusive da liberação de melatonina. Mas, quando o estresse está alto, ele não cai durante a noite, prejudicando o sono. E se dormimos mal, o estresse no outro dia só piora. E isso vira um ciclo, E assim a gente entende por que dormir bem é importante. E como a Daiane trouxe pra gente coisas simples que podemos fazer, para o controle do estresse, através do movimento, em manter o corpo ativo, eu trago também outro manual de coisas simples que podemos fazer para ter um sono de qualidade. A gente chama de higiene do sono. Primeira coisa, tomar menos cafeína, chás estimulantes como chá verde, chá preto, antes de dormir. Evitar refeições pesadas também ajuda muito na qualidade do sono. Preparar a mente para relaxar durante a noite. Então, evitar a tela, essa luz azul que estimula muito, dá muitos estímulos cognitivos que vão deixar o nosso cérebro ligado, impedindo também a iniciação do sono. Procurar fazer atividades relaxantes, como alongamento, meditação, muito importante também, para a gente ter o corpo presente e conseguir relaxar e preparar nosso sistema nervoso como um todo para esse momento tão importante que é o sono. E como vimos até aqui, todo esse manejo do estresse é importante e influencia também na sua saúde pélvica. Então, saúde íntima também é manejar o estresse. E lá no começo do vídeo nós vimos também quão importante é a relação entre o estresse
e a saúde sexual. Então a gente até fala que gente estressada não tem vontade de ter relação, e essa é verdade. E saúde sexual também é saúde, é qualidade de vida, por isso o manejo do estresse também é importante para sua saúde íntima e para sua libido. Se esse final de ano tá pesado pra você, começa pequeno. 1 minuto, uma pausa, uma respiração. Lembra que você precisa 1 degrau de cada vez. Nesse momento, essa pausa é importante. E no fim das contas, esse estresse todo de dezembro, de final de ano, não é só uma percepção, uma sensação. É um processo natural do corpo. E existem 3 caminhos simples para aliviar todo esse processo, que é a respiração e a presença, o relaxamento e a consciência corporal e o movimento. E lembra, estamos aqui para caminhar com você nesse processo. E se você gostou desse conteúdo, se isso te ajudou de alguma forma, fica com a gente, se inscreve no canal, porque ano que vem tem muita novidade para mim.